Obrigado. E vamos à coletiva de imprensa de Donald Trump, que está começando nesse momento. Military might and competence in American history. Na história da América. E se pensarmos sobre isso, temos algumas outras boas, como o ataque a Soleimani, o ataque a al-Baghdad, e a obliteração e ataque aos pontos nucleares do Iraque, todos perfeitamente executados. Nenhuma nação no mundo poderia alcançar o que os Estados Unidos alcançaram ontem e, sinceramente, nesse curto período de tempo. Todas as capacidades militares da Venezuela foram rendidas e todas as pessoas envolvidas na operação tiveram muito sucesso na captura de Maduro no meio da madrugada. As luzes em Caracas foram todas desligadas em razão da nossa expertise. E tudo isso foi certeiro e fatal. Mas sua captura, juntamente com sua esposa, Célia Flores, agora ambos vão enfrentar a justiça americana. Maduro e Flores foram indiciados no distrito de Nova York por Jay Clayton por sua campanha de narcoterrorismo contra os Estados Unidos e seus cidadãos. Eu gostaria de agradecer os homens e mulheres das nossas forças militares que alcançaram esse sucesso durante a noite com muita velocidade e competência. Raramente vimos coisas como essas, já vimos alguns ataques nesse país que não foram tão bem-sucedidos, se olharmos de volta para Bagdá, no tempo de Jimmy Carter. Eram tempos diferentes, mas agora somos um país respeitado como jamais visto. Estamos trabalhando em colaboração com as forças americanas. Muitos navios já foram enviados, estão no mar aguardando em posições de prontidão e foram totalmente incapacitados rapidamente. Se vocês tivessem visto o que eu vi na noite passada, teriam ficado muito impressionados. Acho que vocês não precisam ver, mas foi algo muito impressionante. Nenhum membro dos serviços militares americanos foi morto e nenhum equipamento dos Estados Unidos foi perdido, nenhuma aeronave, nenhum helicóptero. Muitas pessoas estiveram envolvidas nessa briga e nenhum equipamento militar foi perdido. E nenhum membro do serviço militar foi perdido. O que é mais importante para as forças militares americanas, a força militar mais potente do planeta, certamente. E nós temos o melhor equipamento de qualquer outro lugar do mundo. Não há equipamentos como os nossos. E dá para perceber isso apenas olhando para os navios. Temos 97% das drogas chegando pelo mar. E cada embarcação mata cerca de 95 pessoas e nós temos 97% de acerto. E essas drogas geralmente vêm de um lugar chamado Venezuela. Vamos agora administrar o país até que a gente possa fazer uma transição justa. Não queremos nenhuma outra pessoa envolvida para encontrarmos essa mesma situação daqui a algum tempo, como vemos nos últimos anos. Então, nós vamos administrar o país até que esse momento possa ser alcançado com uma transição judicial tranquila. Queremos paz, liberdade e justiça para o povo maravilhoso da Venezuela, incluindo muitas pessoas da Venezuela que vivem nos Estados Unidos atualmente e querem voltar para o seu país
para o seu lar. Não podemos nos arriscar, não podemos deixar outra pessoa entrar no poder na Venezuela que não tenha o bem comum do seu povo em mente, porque já vimos décadas disso tudo e não deixaremos que isso aconteça novamente. Estamos lá nesse momento e o que as pessoas não entendem, mas vão entender agora que eu vou falar isso. Ficaremos lá até que a gente possa realizar essa transição adequada. Então, nós vamos administrar esse país até que esse momento da transição adequada aconteça. Como todos sabem, os negócios petroleiros na Venezuela não estão funcionando como deveriam, não estão extraindo o que poderiam estar extraindo e fazendo o que poderiam fazer. Então, vamos ter as empresas petroleiras dos Estados Unidos, que são as maiores do mundo, chegarem lá gastando milhões e bilhões de dólares para consertar a infraestrutura petroleira do país, para começar a ganhar dinheiro para o país. Estamos prontos para ter um segundo ataque muito maior, caso preciso. Estávamos preparados para uma segunda onda de ataques, caso fosse necessário. Nós presumimos que uma segunda onda seria necessário, mas agora acho que não será. A primeira onda, se pudermos chamar assim, o primeiro ataque foi tão exitoso que não precisaremos de uma segunda, não precisaremos de uma segunda onda, uma onda maior de ataques. Isso foi indicado, mas provavelmente não teremos que fazer isso agora. Essa parceria entre Venezuela e Estados Unidos da América, um país que todos querem estar, todos querem ter envolvimento por conta do que podemos fazer e conquistar. Tornaremos as pessoas da Venezuela ricas, independentes e seguras, e tornaremos também muitas pessoas da Venezuela que vivem nos Estados Unidos extremamente felizes. Eles vêm sofrendo porque tanto foi tirado deles. Agora eles não vão sofrer mais. O ditador Maduro era o líder de uma rede criminosa responsável por tráfico de drogas ilícitas para dentro dos Estados Unidos, como declarado na... Ele era líder dos cartéis, o cartel de la SOS, inundou nossa nação com um veneno fatal responsável por muitos americanos, centenas de milhares de americanos que morreram por conta de sua ação. Maduro e sua esposa enfrentarão todo o poder da justiça americana, enfrentarão um processo nos Estados Unidos, em solo americano. Eles estão numa embarcação nesse momento em direção a Nova York, e uma decisão será tomada entre Nova York e Miami, na Flórida. Nós temos algumas pessoas que sabem que têm evidências de seus crimes que serão apresentados no tribunal. É, na verdade, horrível e incrível ao mesmo tempo que algo assim tenha acontecido. Por muitos anos após o seu termo como presidente da Venezuela, Maduro permaneceu no poder com uma campanha de violência, terror e aversão contra os Estados Unidos, ameaçando não só as nossas pessoas, mas a estabilidade de toda a região. E além de traficar grandes quantidades de drogas ilegais, levando a muito sofrimento e destruição humana por todo o país e principalmente nos Estados Unidos. O Maduro tem gangues, inclusive as gangues Trem de Aragua, que terrorizavam comunidades americanas por toda a nação. E no Colorado, eles tomaram vários complexos
policiais, cortaram dedos de pessoas envolvidas com as forças policiais. E eu gostaria de parabenizar a nossa Força Militar, nossa Guarda Nacional, pelo trabalho que fizeram tanto em Washington, D.C., onde temos uma cidade totalmente segura, que já foi uma das mais inseguras do mundo, e agora não temos nenhum crime em Washington, D.C., não tivemos nenhum ato terrorista, tivemos um ataque há algumas semanas, mas um tipo diferente de ameaça. Mas não tivemos nenhuma morte há 6, 7 meses. Costumávamos ter 2 mortes por semana na nossa capital, Washington, e agora isso não acontece mais. Os restaurantes estão abertos, todos estão felizes, as pessoas estão passeando pelas ruas com suas esposas, filhas, estão entrando nos restaurantes, todos os restaurantes estão abertos em Washington, D.C. Eu gostaria de agradecer à Guarda Nacional e nossas forças policiais também. Isso deve ser feito em mais cidades. Estamos fazendo isso em Memphis, no estado de Tennessee, onde o crime já caiu. Começamos há algumas semanas, mas o crime já caiu 77%. O governador da Louisiana ligou recentemente e queria que nós também ajudássemos ali naquele estado. E é uma região muito interessante da Louisiana. Era uma seção muito complicada ali, com uma taxa alta de crimes, mas acho que há 2 semanas e meia, New Orleans agora já teve uma queda brusca de taxa criminal. Eu não sei por que os governadores não querem a nossa ajuda. Nós ajudamos também Chicago, onde a taxa de crimes caiu um pouco. Não tivemos tanta capacidade de trabalhar com o governo era um desastre, o prefeito um desastre, mas estamos saindo dali. Quando eles precisarem de nós estaremos prontos, vocês saberão. E da mesma forma, Los Angeles, onde nós salvamos Los Angeles, onde o departamento de polícia disse que se o governo federal não tivesse interferido, teriam perdido Los Angeles, isso muito depois dos incêndios, quando nós fizemos um excelente trabalho em Los Angeles. Não tivemos nenhum crédito, mas tudo bem, a gente não precisa desses créditos. Mas vamos sair ou voltaremos quando precisarmos. Mas fizemos um excelente trabalho ali em diferentes cidades. Temos muito orgulho de Washington, D.C., porque é a capital da nossa nação, e levamos a cidade de uma cidade tomada pelo crime para uma cidade das mais seguras do país. Eles torturavam, estupravam mulheres e homens nos Estados Unidos e foram enviados por Maduro para terrorizar nossas pessoas, o nosso povo. E isso não vai acontecer novamente. Nunca poderão atacar ou ameaçar cidadãos americanos. Eu já destaquei as histórias de americanos inocentes por mais de 2 anos que foram roubados por essa organização venezuelana terrorista, uma das piores, ou pior do mundo. Americanos como Jocelyn, de 12 anos, Nangara, de Houston, e o terrível que aconteceu com eles. Como vocês sabem, eles capturaram, agrediram e mataram Jocelyn. Deixaram ela morta debaixo de uma ponte que jamais será a mesma depois do que aconteceu. E como eu disse, muitas vezes no regime Maduro esvaziou suas prisões e mandou os seus piores monstros para os Estados Unidos para roubar vidas americanas. Pessoas que vieram de instituições de tratamento psiquiátrico e outras instituições semelhantes a prisões, um pouco mais hostis, um pouco mais difíceis, e nós recebemos essas pessoas da Venezuela, eram traficantes, eram líderes de
de gangues criminosas que foram enviados para os Estados Unidos. E agora isso não vai acontecer mais. E a Venezuela unilateralmente também entrou e tomou plataformas americanas de petróleo, custando bilhões e bilhões de dólares aos Estados Unidos. Isso já aconteceu há algum tempo, mas nunca tivemos um outro presidente que fizesse alguma coisa a respeito disso. Nós construímos aquelas plataformas e eles tomaram. E nunca tivemos um presidente que decidiu fazer algo a respeito. Em vez disso, estavam brigando ou entrando em guerras a milhares de quilômetros de distância. E o regime socialista roubou tudo isso de nós nessas administrações anteriores e foram roubadas por meio de força, constituindo o roubo, o maior roubo de propriedade americana da história do nosso país. Infraestruturas petroleiras imensas foram roubadas de nós como roubam doces de uma criança. Nunca nada foi feito a respeito, mas eu estou fazendo algo a respeito para que a gente possa voltar para o nosso próprio hemisfério. Além disso, a Venezuela, abaixo do ditador Maduro, estava também abrigando adversários da nossa nação, ameaçando a vida e os interesses dos Estados Unidos, e usaram essas armas na noite passada, possivelmente juntamente com os cartéis que operam em nossas fronteiras, e muitos desses cartéis infringindo todas as políticas de fronteiras estabelecidas, mas isso não vai mais acontecer. Voltando até as doutrinas de Monroe, que é um assunto importante, mas nós já conseguimos superar isso. Agora, estão chamando isso de documento Donald. Essa doutrina Monroe, a gente havia esquecido, era muito importante, mas esquecemos, porém não vamos mais esquecer. Agora, sob a nossa estratégia nacional atual e a nossa dominância no hemisfério oeste nunca mais será questionada. Agora, tudo isso que foi negligenciado em outras administrações, contribuindo para essas ameaças contra a segurança, sob a administração Trump, estamos retomando essa soberania na nossa região, que está muito diferente do que era há um tempo atrás, e o futuro será ainda muito mais diferente. Tivemos uma grande dominância no meu primeiro termo, e agora temos um domínio muito maior. O futuro será determinado pela capacidade de proteger o comércio, os territórios e recursos que são centrais para a segurança nacional. Tudo isso é central para a nossa segurança nacional, assim como as tarifas que tornaram o nosso país rico e tornaram a nossa segurança nacional mais forte do que nunca. Essas são as leis que vão determinar o poder global e vamos mantê-las dessa forma. Vamos mantê-las assim, vamos proteger nossas fronteiras, vamos esmagar os cartéis e vamos defender os nossos cidadãos contra todas essas ameaças locais ou estrangeiras. Outros presidentes podem não ter tido essa coragem de defender a América, mas eu jamais permitirei que criminais ajam com impunidade contra os Estados Unidos. Essa operação extremamente exitosa deve ser um aviso a qualquer um que ameace a soberania americana ou coloque vidas americanas em perigo. E mais importante, o embargo em todo o petróleo venezuelano permanece. Nós continuamos, nossas Forças Armadas continuam em posição até que os Estados Unidos indiquem que estão satisfeitos. E todas as figuras militares e políticas na Venezuela devem entender que o que aconteceu com Maduro pode acontecer com eles e irá acontecer com eles se não forem justos até mesmo com o seu povo. O ditador e terrorista Maduro finalmente saiu da Venezuela e as pessoas venezuelanas, o povo venezuelano está livre novamente. Demorou muito tempo, mas estão livres.
Eles agora são uma nação mais segura a partir desta manhã, são uma nação mais orgulhosa essa manhã porque não permitiram essa pessoa horrenda que estava fazendo coisas terríveis para eles. E o hemisfério oeste agora o hemisfério ocidental agora é um lugar muito mais seguro. Eu gostaria de agradecer o general Raising Cane. Já trabalhei com muitos generais, já trabalhei com generais que eu não gostava, outros que não eram tão bons, mas essa pessoa é maravilhosa. Eu assisti ontem à noite um dos ataques mais precisos à soberania. Foi um ataque por justiça. E tenho muito orgulho dele e do nosso secretário de Defesa, Pete Hegseth, que eu vou pedir para falar agora algumas palavras. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor presidente. Finalmente, um chefe que o mundo respeita e os americanos merecem. O que o presidente falou está certo. As palavras não capturam a importância dessa operação histórica, uma operação executada perfeitamente pelos melhores americanos que o nosso país tem. Os nossos guerreiros americanos são os melhores do mundo e os melhores do nosso país. O que eu e todos nós vimos na noite passada foi puro talento, glória e coragem dos guerreiros americanos. Eu estou aqui realmente muito grato por Raising Cane, pelo general e todos os americanos que trabalharam a noite passada. Esses guerreiros são a elite e nenhum país no planeta Terra chega perto de conseguir fazer isso. E nenhum outro presidente demonstrou esse tipo de liderança, coragem e resolução. A melhor combinação que o mundo jamais viu. Como o presidente disse, os nossos adversários estão sob aviso. Os Estados Unidos podem interferir a qualquer momento, em qualquer lugar. A coordenação, a letalidade, a precisão e o braço longo da justiça americana estão aqui e foram usadas no meio da noite. Nicolás Maduro teve sua oportunidade, assim como o Irã teve a oportunidade, até que não quiseram, e ele não quis. E ele viu o que éramos capazes. O presidente Trump está falando extremamente sério em interromper o fluxo de drogas e veneno para as nossas pessoas. Está falando extremamente sério para tomar aquilo que foi roubado de nós e para restabelecer a dominância dos Estados Unidos no hemisfério ocidental. Isso tem a ver com a segurança, liberdade e prosperidade do povo americano. Aqui é América primeiro. Isso é paz por meio da força e o Departamento de Guerra dos Estados Unidos tem muito orgulho por ajudar a entregar tudo isso. Em 2026, e sob a administração do presidente Trump, os Estados Unidos estão de volta. Eu gostaria de agora chamar o nosso Chairman Raising Cane para mais alguns detalhes. Muito obrigado, senhor presidente, senhor secretário. A noite passada, em suporte pela requisição do presidente, conduzimos a apreensão em Caracas, na Venezuela, para trazer duas pessoas à justiça, Nicolás e Cecília Maduro. Essa operação, conhecida como Operação Absolute Resolve, foi discreta, precisa e conduzida durante as horas mais escuras de 2 de janeiro. E foi a culminação de planejamento, ensaio, uma operação que, sinceramente, somente a Força Militar Americana poderia realizar. Agora, eu queria explicar alguns detalhes do preparo, sem comprometer qualquer das nossas táticas ou técnicas. Há sempre uma chance de termos que fazer uma operação como essa novamente. Nosso trabalho da agência começou há meses, com base em décadas de conhecimento de operações marítimas, aéreas e terrestres, alinhando as especialidades das nossas forças armadas. Essa missão
exigiu todos os componentes das nossas forças, com Marines, Guardiões, todos trabalhando juntos com as nossas agências de inteligências, numa operação sem precedentes. Nós alavancamos nossa capacidade de inteligência sem igual e anos de experiência buscando terroristas. E não poderíamos ter feito essa operação sem o trabalho coordenado de diversas agências de inteligência, inclusive a CIA, NGA. Nós observamos, esperamos, preparamos, tivemos paciência e profissionalismo. Essa missão foi planejada meticulosamente com base em lições aprendidas nos últimos anos, em muitas missões nessas últimas décadas. Essa foi uma operação audaciosa que apenas os Estados Unidos poderia levar adiante, com o máximo de precisão e integração entre todas as nossas forças. E a palavra integração não explica a complexidade dessa missão. Uma extração tão precisa que envolveu mais de 150 aeronaves que saíram do hemisfério ocidental, se reunindo no momento e local exato para chegar ao único propósito, que era levar uma força de interdição no centro de Caracas, mantendo ainda o elemento de surpresa táticas. A falha de um único componente dessa máquina poderia ter colocado toda a missão em perigo, e falha nunca é uma opção para as Forças Armadas Americanas. Quem esteve no ar sobre Caracas estavam dispostos a dar a sua vida para aqueles que estavam em terra. Vou falar um pouco sobre a preparação. Após muitos meses de trabalho por nossas equipes de inteligência para entender quais eram os movimentos de Maduro, para onde ele ia, o que ele comia, o que ele usava, quais eram os seus animais de estimação. No início de dezembro, uma força foi definida com vários eventos alinhados. A chave era escolher o dia certo para minimizar o potencial de danos para os civis e maximizar o elemento de surpresa, minimizando riscos para as nossas equipes. E como o presidente falou anteriormente, seja na Venezuela sempre é um momento importante nessa época do ano. E os homens e mulheres das Forças Armadas Americanas ficaram ali pacientemente aguardando até que o presidente desse suas ordens para ação. Na noite passada, o tempo ficou claro o suficiente para que apenas os melhores aviadores pudessem fazer as suas manobras que receberam suas ordens da missão, e sua organização com tempo ruim não funciona tão bem. Às 10h46 da noite ontem, os Estados Unidos declarou que era para seguir adiante com essa missão. O senhor presidente desejou boa sorte, e essas palavras foram transmitidas para todas as Forças Armadas. Durante a noite, as aeronaves começaram a sair de 20 bases diferentes em terra e no mar. Em total, mais de 150 aeronaves, bombardeiros, inteligência, aeronaves de reconhecimento, jatos, milhares e milhares de horas de experiência foram lançadas. O nosso membro mais jovem tinha 20 anos e o mais velho 49. Não há nada igual como a Força Armada Americana. Começamos com as forças de extração, incluindo os policiais que começaram a entrar na Venezuela. Chegando próximo das margens venezuelanas, tivemos outras agências participando, criando os caminhos por meio de comunicação coordenada, protegidos pelas aeronaves também da Marinha Americana, da Força Aérea Americana. As forças incluíram F-22, F-25, F-18, EA-18, E-2, bombardeiros B-2 e outras aeronaves de suporte e drones autopilotados. Conforme as forças chegaram mais perto de Caracas,
componente aéreo começou a desmantelar o sistema de segurança aéreo venezuelano, deixando que os helicópteros chegassem no espaço aéreo venezuelano. Nosso objetivo foi, e sempre será proteger os helicópteros e as forças terrestres para que cheguem no seu alvo e cheguem depois em casa. Depois de cruzar o último ponto de terreno mais alto, onde estavam escondendo, percebemos que mantivemos totalmente o elemento da surpresa. Conforme a força de helicópteros chegaram ao complexo de Maduro, chegamos lá a 1:01 horário nos Estados Unidos e entramos no complexo de Maduro com disciplina, velocidade para alcançar esse objetivo, isolando a área para garantir a segurança das forças terrestres e até a apreensão dessas pessoas. Os helicópteros, então, sofreram alguns ataques e responderam com muita força em autodefesa. Um dos nossos helicópteros foi atingido, mas ainda conseguiu voar, e esse helicóptero conseguiu voar durante todo o resto da missão. Como o presidente falou, nenhuma aeronave foi perdida. As nossas equipes de inteligência ofereceram atualizações em tempo real para as forças terrestres, garantindo que eles pudessem navegar seguramente o ambiente complexo sem nenhum risco desnecessário. Essa força continuou protegendo as operações e Maduro e sua esposa foram levados pelo Departamento de Justiça, assistidos por nossos profissionais militares sem nenhuma perda de vida americana. Após assegurar as pessoas apreendidas estavam seguras, os helicópteros foram chamados para retirar as pessoas em terra com cobertura de outros drones e vários outros. E houve vários outros ataques conforme saímos da Venezuela. Conseguimos extrair e retornar todas as nossas equipes às 3:29 da manhã, com as pessoas indiciadas a bordo. Maduro e sua esposa foram embarcados no USS Iwo Jima. O que vimos hoje é uma demonstração muito poderosa das forças conjuntas americanas. Nós pensamos, desenvolvemos, nós treinamos, nós ensaiamos, nós fazemos um debrief, nós ensaiamos novamente, não só para acertar, mas para garantir que nós não vamos errar. O nosso trabalho é integrar o poder de combate para que, quando recebemos essas ordens, poderemos entregar a força adequada no momento adequado contra qualquer inimigo no mundo. Eu estou imensamente orgulhoso das nossas Forças Armadas e com muita gratidão por representá-los aqui hoje. Não há nenhuma missão que seja muito difícil para esses profissionais incríveis e as famílias que os apoiam. Hoje, estamos aqui e as nossas forças continuam na região em alto estado de prontidão para projetar o nosso poder, para defender os nossos interesses na região. Essa operação é um testemunho à dedicação e compromisso com a justiça e a nossa resolução de responsabilizar aqueles que ameaçam a estabilidade e a paz. E para encerrar, eu gostaria de expressar a minha gratidão mais profunda aos bravos homens e mulheres que executaram essa missão. Sua coragem e comprometimento é o que nos tornam fortes. Muito obrigado, senhor presidente. Não tenho muito mais a dizer, além de Nicolás Maduro foi indiciado em 2020 nos Estados Unidos. Ele não é o presidente legítimo da Venezuela, não somos só nós dizendo isso. A primeira administração Trump, a administração Biden, a segunda administração Trump reconhece isso. E ele é um fugitivo da justiça americana, com uma recompensa de $50 milhões, que agora economizamos $50 milhões, né? Não deixe que ninguém
tente tomar isso. Mas eu quero esclarecer uma coisa, Nicolás Maduro teve várias oportunidades para evitar isso. Ele teve várias ofertas generosas e escolheu fazer o contrário, e o resultado foi o que vimos essa noite. A outra mensagem é a seguinte: temos uma pessoa, como muitas outras pessoas nos Estados Unidos que gostam de brincar, alguém que decide que vai convidar o Irã ao seu país, que vai confiscar as empresas petroleiras americanas, que vai levar americanos como prisioneiros e vai fazer isso, como conseguiu fazer na administração Biden, acha que nada vai acontecer. Eu espero que as pessoas entendam agora que nós temos um presidente agora que não está aqui para brincar. Quando ele fala que vai fazer algo, quando ele fala que vai tratar um problema, ele realmente vai fazer isso. Eu já vi esse processo há 14, 15 anos, eu sei que todo mundo fala, vou fazer isso, vou fazer aquilo, mas esse é um presidente que tem ação, é um presidente de ações. Eu não sei como as pessoas não entenderam ainda. E agora, se vocês não sabiam, agora já sabem. E é assim que vai acontecer, e as pessoas precisam entender que esse não é um presidente que vai ficar só falando e dando entrevistas. Se ele fala que vai fazer algo, ele vai fazer algo. E esse era um assunto que é uma ameaça direta para os Estados Unidos. E o presidente tomou uma atitude. Como eu disse, essa pessoa teve várias oportunidades de fazer outras coisas. Ele podia estar em outro país, podia estar em outro lugar, mas não quis isso. Então agora ele vai ter um outro conjunto de problemas diante dele. Mas a mensagem aqui para o mundo é o seguinte: o presidente não está aqui procurando pessoas com quem brigar. Ele quer se dar bem com todo mundo. Nós podemos conversar com qualquer pessoa, mas não vamos entrar em brincadeiras. Não entre em brincadeiras com esse presidente, porque não vai ser um resultado legal. Acho que essa foi a lição aprendida na noite passada. Senhor presidente. Please. Bom, nós vamos fazer isso com um grupo e vai ser feito adequadamente. Vamos reconstruir a infraestrutura petroleira, investiremos bilhões de dólares que serão pagos pelas empresas petroleiras diretamente e serão reembolsados pelo que fizerem. E vamos ter esse petróleo fluindo como deveria, mas vamos administrar isso adequadamente para garantir que as pessoas, que o povo da Venezuela seja atendida. E vamos cuidar dessas pessoas também. Isso que significa que tropas americanas estarão em terra? Sim, quando a gente fala que temos botas em terra, nós não temos medo disso. Isso aconteceu na noite passada e não temos medo. Nós não nos importamos de falar isso porque vamos realmente garantir que esse país seja administrado corretamente. Esse foi um ataque que poderia ter tido um resultado muito ruim, poderíamos ter perdido muitas pessoas, poderíamos perder dignidade, equipamento. O equipamento é menos importante, mas poderíamos ter perdido muito. E vamos assegurar que isso seja feito de forma adequada. Estamos prontos para fazer isso de novo se for necessário. Vamos administrar o país de forma adequada, de forma justa. Vamos ganhar muito dinheiro. Esse dinheiro vai para o povo, as pessoas serão reembolsadas. Vamos cuidar de todos. Isso é muito importante. Não poderíamos deixar que isso acontecesse. Nós construímos aquela indústria toda. E eles tomaram conta como se não fôssemos nada. Tínhamos um presidente que decidiu não fazer nada a respeito. Então agora nós estamos fazendo algo a respeito. Quando o senhor diz que vai... Sim, isso tudo está sendo feito com pessoas apontadas, designadas. Estamos apontando diversas pessoas e vamos informar quem serão essas pessoas. Quem vai administrar a Venezuela? Bom, por um tempo serão as pessoas que estão aqui atrás de mim. Nós vamos administrar o país, É um país morto, 1 ano e meio. Nós éramos um país morto e agora somos o melhor país do mundo. Um país que está saindo melhor do que qualquer outro país do mundo. E isso
exigiu liderança, e a Venezuela tem muitas pessoas ruins, pessoas que não deveriam ser líderes, e não vamos nos arriscar com essas pessoas que podem assumir o que o Maduro vinha fazendo. Temos outras pessoas, inclusive das forças militares, então teremos um grupo de pessoas administrando o país até que a gente consiga retomar o país para as pessoas, reembolsar as pessoas na Venezuela e aquelas pessoas que estão aqui que foram forçadas a sair da Venezuela. O senhor disse que não permitiria que talvez a Machado pudesse voltar como vice-presidente da Venezuela, ou o senhor vai trabalhar com a vice-presidente da Venezuela? Bom, estamos trabalhando diretamente nisso, Marco Rubio está trabalhando diretamente nisso, e ela está disposta a fazer o que nós achamos necessário para tornar a Venezuela ótima novamente. O presidente colombiano Gustavo Petro, algumas semanas o senhor disse para ele tomar cuidado, e hoje ele disse que não está preocupado com nada que possa acontecer com eles dessa operação. Bom, ele tem fábricas que produzem cocaína, e eu acho que eu vou repetir o que eu já falei, ele tem que tomar cuidado sim se ele está usando cocaína para os Estados Unidos. O senhor notificou algum membro do Congresso antecipadamente? Marco, nós chamamos os membros do Congresso, mas esse não é o tipo de questionamento. É uma missão baseada em condições. Então não é o tipo de missão que a gente vai ficar ligando para as pessoas para falar, olha, talvez a gente faça isso nos próximos 15 dias. Mas lembre que no final do dia, esse foi uma apreensão de 2 fugitivos da Justiça Americana. E o Departamento de Guerra deu apoio ao Departamento de Justiça. Agora, tem outras políticas mais amplas que se aplicam aqui, mas isso não vai ser justificado para colocar a missão em perigo. Outra coisa que eu posso dizer é que o Congresso tem uma tendência a vazar informações. E a entrevista coletiva do presidente norte-americano Donald Trump. Aqui no canal UOL, você está acompanhando no UOL News, nessa edição especial. O discurso e a entrevista coletiva do presidente Donald Trump, presidente dos Estados Unidos. Também falaram durante essa coletiva o secretário de Guerra, Peter Hegseth, o chefe do Estado-Maior Conjunto dos Estados Unidos, o general Dan Kane, e o secretário de Estado, Marco Rubio. Foi um discurso longo, marcado por muitos autoelogios de Donald Trump, mas dos pontos principais, a gente pode destacar que os Estados Unidos estão se colocando numa posição de administrar a Venezuela. Ainda não está muito claro como, de qual forma. Donald Trump é totalmente evasivo quando tenta dizer como a Venezuela vai ser administrada. Ele diz um grupo de pessoas que nós vamos designar vai administrar a Venezuela até que seja feita uma transição para a paz e para a prosperidade, a justiça na Venezuela. Ele disse, vamos administrar o país até que haja uma transição justa, não queremos encontrar a mesma situação de hoje daqui a alguns anos. Queremos paz, liberdade e justiça ao povo maravilhoso da Venezuela. E também existe toda uma preocupação, toda uma ênfase no discurso de Donald Trump sobre a indústria petrolífera americana. Ele deixa muito claro que essa é uma indústria que os Estados Unidos ajudaram a construir e que depois os governos de Nicolás Maduro e antes do Chávez destruíram essa indústria petrolífera e que agora os Estados Unidos terão que ajudar a reconstruir essa indústria do petróleo na Venezuela, lembrando que a Venezuela detém as maiores jazidas de petróleo, as maiores reservas de petróleo do mundo. Quem fez a tradução de toda essa entrevista e essa coletiva e os discursos foi a Silvia Helena Gonçalves. A gente quer agradecer muito a Silvia pelo trabalho de tradução aqui no UOL. A Silvia Helena Gonçalves que traduziu as falas que você assistiu até aqui. E a gente segue aqui com o professor Aldo Fornazieri. Aldo, eu queria que você também desse a tua impressão, fizesse teu destaque de tudo que ouvimos aí de Donald Trump, dos secretários dele, do general Kane também.
você já tocou, quer dizer, como é que os Estados Unidos vão administrar a Venezuela? Quer dizer, aparentemente a Venezuela ainda tem forças armadas, tem milícias populares, tem uma estrutura governamental, e como é que pessoas dos Estados Unidos, ou prepostas pelos Estados Unidos, vão administrar a Venezuela? Quer dizer, isso ficou totalmente vago, totalmente indefinido. Eu acho que é um enorme problema, eu acho que a situação ainda está se decantando e vamos ver o que vai acontecer. O segundo ponto que eu acho que tem que ser enfatizado é que tipo de estatuto os Estados Unidos estão dando a Maduro. É um estatuto de um criminoso fugido da justiça. Então, aparentemente, ele vai ser julgado, não vai ser deportado para nenhum outro país, vai ser julgado e vai amargar uma cadeia. Quer dizer, isso é típico aquilo que os teóricos chamam de ação imperial. Quer dizer, o império ele não age como uma força propriamente militar de uma guerra entre dois países, mas de uma força policial. Quer dizer, ele é o garantidor da ordem global, o garantidor da ordem na esfera da sua influência, e ele age como uma força policial que vai capturar um criminoso e vai julgá-lo. Quer dizer, foi mais ou menos o mesmo tratamento que eles deram ao Saddam Hussein na época da invasão do Iraque, né? E o terceiro ponto, acho assim que tem elementos de política interna muito forte. Esse tipo de ação, ao contrário do que seria uma ocupação militar de guerra propriamente dita, tem um impacto positivo na opinião pública, assim como a ação no Irã teve um impacto positivo. Então, o Trump tentou, digamos assim, capitalizar esse elemento da política interna junto à opinião pública norte-americana. E um outro aspecto aí eu acho que seria internamente o governo norte-americano. Todo mundo sabe que teve uma certa disputa ali acerca do que fazer com a Venezuela, e me parece que o grande vencedor dessas contendas internas aí é o Marco Rubio. Tanto é que ele ficou o tempo todo aí ao lado do Trump, e ele, nesse sentido, me parece que vai ser uma figura que sai fortalecida desse episódio da captura do Maduro na Venezuela. Eu acho que esses são os principais pontos que mais me chamaram a atenção aí nessa entrevista toda. E mais um ponto para destacar, Aldo, é que tanto o presidente Trump quanto o general Dan Kane deixaram claro que as forças dos Estados Unidos continuam de prontidão na região. O Donald Trump Sim. ainda falou que ele achava que uma segunda onda de ataques talvez fosse necessária, mas que diante do sucesso da operação, ele hoje já acha que não será mais necessária. Mas de qualquer forma, deixaram muito claro que as forças americanas, as tropas americanas continuam de prontidão na região. A entrevista coletiva do Donald Trump continua, a gente pode continuar acompanhando, porque os jornalistas continuam fazendo perguntas ao presidente americano. Vamos ouvir mais um pouquinho. Agora nos Estados Unidos, sinceramente, alguns querem ficar, alguns querem voltar. Os americanos que estão no país, bom, agora eles estão bem protegidos, porque ninguém vai brincar conosco, e nós deixamos isso muito claro, é melhor ninguém chegar perto deles. Eu tenho alguma preocupação de que algum elemento ruim desses regimes possam entrar? Bom, nós sabemos quem eles são, estamos de olho, e eles estão agindo bem diferentemente do que estavam 2 dias atrás. Aqui atrás, por favor. Por que administrar o país na América do Sul é tão importante? Bom, eu acho importante porque queremos nos rodear de bons vizinhos, de estabilidade, e queremos nos rodear com energia. Nós temos muita energia nesse país, é importante proteger isso, nós precisamos de proteger isso para o mundo também. Cuba é um caso interessante, porque não está muito bem no momento, né? Esse sistema não tem sido muito bom para Cuba. As pessoas lá estão sofrendo há muitos anos. Acho que Cuba será algo que a gente vai discutir em algum momento, porque é uma nação que está falindo e nós queremos ajudar o povo. Da mesma forma que queremos ajudar as pessoas em Cuba, mas também queremos ajudar as pessoas que foram forçadas a sair de Cuba. Marco, você quer falar alguma coisa sobre isso? Eu acabei de falar há alguns minutos, e quando o presidente fala algo, vocês devem levá-lo a sério. Cuba está sendo administrada por
homens senis, incompetentes, que não têm uma economia boa, está em total colapso. E atualmente, toda a rede que ajuda a proteger o Maduro é cheia de cubanos. É uma ilha que tomou conta da Venezuela em alguns lugares. Um dos maiores problemas da Venezuela é que eles têm que ser independentes da Cuba, porque foram colonizados a partir do ponto de vista de segurança. Eu teria preocupação com isso, sim. O presidente já falou há uma semana que tudo que for sancionado, óleo sancionado, não vai ser permitido. Isso já foi dito. A resposta é sim. Não, não entramos em contato. Eu acho que será muito difícil que ela seja líder, porque não tem o suporte dentro do país. É uma mulher ótima, mas não tem o respeito necessário. Bom, não vai nos custar nada, porque o dinheiro que sai da terra é muito importante, é muito substancial. Nós queremos segurança lá, nós queremos ser rodeados por países que não abriguem os nossos inimigos, que é o que vem acontecendo, mas não queremos que isso aconteça. Nós vamos reconstruir e não vamos gastar dinheiro. As empresas petrolíferas vão gastar dinheiro e nós vamos retomar o petróleo que já devíamos ter tomado há muito tempo atrás. Muito dinheiro vai sair desse solo e vamos ser reembolsados por tudo que gastarmos. Então, essa noite passada é uma noite muito importante. Nós temos que estar rodeados de atores seguros e precisamos de energia real, e não energia que tem 4, 5% saindo do solo. Era um desastre tão grande. Então, o que vai acontecer agora com a Venezuela e nos próximos meses será excelente, e o povo venezuelano serão os maiores beneficiados. Quando o senhor falou com Maduro, bom, eu não vou entrar nessas conversas, mas eu tive uma conversa com ele e eu disse, olha, você tem que se render. E eu achei que ele estava quase perto de fazer isso, e eu esperava que ele tivesse feito. Many drug trafficking. Can you explain how these two situations are different? Bom, eu endossei o presidente eleito em Honduras, no Chile, na Argentina, e estamos muito bem. Se a gente conseguir equacionar isso a nós, isso foi tratado da forma como a administração Biden tratou Trump. Isso não funcionou muito bem. Então, foi um homem perseguido, que saiu do país de forma injusta, e tem vários deles, e achamos que era uma situação injusta. Ele também faz parte do partido do vencedor. Então, muitas pessoas gostaram do que eu fiz. E um dos motivos de fazer isso é que o partido que está no poder acreditava que esse homem foi tratado injustamente. Eu falei isso rapidamente, depois eu entrei em mais detalhes. Muitas pessoas aqui atrás de mim acharam também que esse homem foi perseguido e foi tratado injustamente, por isso que eu dei o perdão. A gente está aqui nessa cobertura especial no All News sobre a intervenção militar dos Estados Unidos na Venezuela, que depôs o presidente Nicolás Maduro. Para você que está nos acompanhando na TV a cabo, a gente vai fazer um rápido intervalo e o All News está de volta já já. A gente vai seguir acompanhando a entrevista de Donald Trump. É rapidinho, até já. E para você que nos acompanha pela internet, a gente segue ouvindo o que está falando o presidente dos Estados Unidos, com a ajuda da Silvia Helena Gonçalves, que está traduzindo a entrevista para a gente.
Muito obrigado. Você tem outra pergunta? Vocês foram muito legais e eu vou dar a oportunidade de você fazer a última pergunta. Sobre Putin. É, sempre legal falar do Putin. Vocês teve um telefonema com ele na segunda, vocês falaram sobre o Maduro? Não, nunca falamos sobre o Maduro. Você está bravo com ele? Não, eu não estou feliz com Putin. Ele está matando muitas pessoas. Eu achei... Bom, eu já resolvi 8 guerras e um quarto. Sabe qual foi o quarto? Foi Tailândia e Camboja, novamente. E eu fiquei conversando por cerca de 5 horas. Então, a minha marca agora são 8 guerras e um quarto. Eu consegui resolver. E nos últimos 4 dias eu consegui que eles voltassem a conversas de paz. Eu achei que a mais fácil, ou uma das mais fáceis, seria entre a Rússia e a Ucrânia, mas não está sendo. Ambos os países fizeram coisas ruins. Mas essa guerra do Putin, essa guerra foi do Biden, não é minha, mas no mês passado vocês viram que 27 mil no mês anterior, 30 mil agora, principalmente soldados foram mortos no último mês, 30 mil. Eu queria parar por aí, queria parar com isso. A OTAN está pagando 5% em vez de 2% que eles estão pagando. Eles estão mandando muitos mísseis, muitas coisas. Os Estados Unidos não estão perdendo. A gente está de volta também com quem nos acompanha na TV a cabo, com o All News, nessa edição especial. E a gente está assistindo aí o finalzinho da entrevista do Donald Trump, falando sobre a intervenção militar que foi feita na Venezuela e a deposição do presidente, do ditador Nicolás Maduro, que foi preso, ele e a esposa dele. Ambos estão sendo levados para os Estados Unidos, onde vão ser julgados num tribunal de Nova York, acusados aí, entre outros crimes, de narcoterrorismo, de tráfico de drogas, etc. Nesse finalzinho, Donald Trump está falando sobre a questão da Ucrânia. E ele estava falando sobre a relação dele com o presidente Vladimir Putin. A gente pode acompanhar esse finalzinho da entrevista. Mas eu herdei essa guerra do Joe Biden entre Zelensky e Putin. Eu entrei nessa situação e está uma bagunça. E eu assisti uma operação na noite passada que foi tão precisa, tão brilhante, foi incrível. E se nós tivéssemos as nossas pessoas como esse general e as nossas pessoas ali, essa guerra não teria durado tanto tempo, eu posso dizer isso. Para usar um termo antigo, essa guerra se tornou um mar de sangue e nós queremos que isso pare. Muito obrigada a todos.